mobilidade, trânsito, transporte e acessibilidade na função de suplente, os dois ofícios disponíveis aqui, então, em nome do Secov e em nome da Associação de Moradores do Goiuém. Deixa eu só passar então para a Julia fazer um complemento aqui. Então, essas indicações, só para lembrar os conselheiros, foram aquelas que a gente enviou por e-mail a relação atualizada dos membros, tá? As duas câmaras que ficaram, então, preenchidas estão do lado esquerdo ali, do lado direito de vocês. E aqui, então, a de habitação, a gente ainda tem uma vaga para suplente do segmento de movimentos sociais e de meio ambiente, que está mais desfalcada, que teria suplente para entidades e 2 suplentes para movimentos sociais, tá? Para o pessoal que quiser estar indicando aí os técnicos habilitados. Então, feitos os apontamentos, coloco em apreciação e homologação dos senhores o item 3.2, então os 2 membros, os novos indicados para as 2 câmaras. Os conselheiros que concordam, manifestem-se. Os que não concordam, permaneçam. Homologação dos membros, por gentileza. Todos ficam homologados, então, os 2 membros. Bom, nós tínhamos o item 3.3 na pauta, que era a apresentação dos projetos de regularização fundiária, mas por problemas de saúde a Karen acabou solicitando a retirada deles até a próxima reunião. Ela que está com de atestado devidamente justificado. Item 3.4, então, é o processo que volta a esta Câmara, a este plenário, que é o projeto da MEC Incorporações Limitada, que no pedido passado solicitava o 5º e o 6º pavimento de garagem, acima sem cômputo. Agora a empresa refez os cálculos aí e reapresentou o projeto. Inclusive esse projeto já tramitou como uma prévia na secretaria, até com o intuito de balizar o projeto para poder, quem sabe, contar com a aprovação, até porque foi uma proposta que surgiu aqui na época da apresentação por parte do Ciarini, que iniciou a sugestão, mas aí por uma opção da empresa não tinha esse entendimento, mas agora até fazendo essa reconsideração. Então, trata-se do processo 7880. Agora a empresa solicita o 5º pavimento de garagem acima do térreo sem o cômputo, no índice construtivo, edifício residencial construído ao lote 29, quadra 91, Rua Guaporé, no centro, conforme prevê o parágrafo único do artigo 131. Então, a reconsideração sobre o processo número 2605 em 2017, discutido e indeferido na reunião, que os senhores lembram, os que estavam presentes. O 5º e o 6º, então, não foi aceito na época, por isso o pedido de reconsideração. Gostaria de consultar o Tiago se deseja fazer alguma explicação, já que o EIV já passou, né? Então, agora só a respeito desse assunto, se pudéssemos deliberar. Então, Tiago, com a palavra. Alô. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de brevemente apresentar então esse novo pedido. Já foi, então, estamos retomando, já foi apresentada outra oportunidade, então eu vou ser breve para apresentar esse novo requerimento que a gente solicita o 5º pavimento e esperamos a aprovação do Conselho. Então, os dados da empresa, né, é um imóvel que vai ser construído na Rua Guaporé, pode passar que tem, entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Fernando Machado. Ficaria em frente a Fênix Imóveis, para quem conhece. É um zoneamento central, AUC, com índice de aproveitamento básico de 9, máximo de 10,2. Então, o embasamento jurídico para esse requerimento é o próprio plano diretor, que fala no seu artigo 131, parágrafo único, que a construção de 5 ou mais pavimentos de garagem acima do térreo, sem cômputo de sua área no potencial construtivo, depende de prévia aprovação do Conselho de Chapecó. Esse corte esquemático eu gostaria de me deter um pouco mais, porque eu acho que ele é bem explicativo do que a gente está pretendendo, né? À esquerda a gente tem
o plano diretor, o que o plano diretor permite, o que ele deixa passível de aprovação pelo Concidade, e à direita eu tenho o que o edifício projetado está propondo. Tá? Então o plano diretor ele já autoriza 6 pavimentos não computáveis, sendo eles o subsolo, o térreo e mais 4 pavimentos. Isso o plano diretor já previamente autoriza. Para esse edifício projetado, a gente fez o cálculo e chegamos à conclusão que a gente precisa de 6 pavimentos de garagem. Bom, mas se a gente precisa de 6 pavimentos e o plano diretor já autoriza os 6 pavimentos, por que a gente está aqui no Concidade solicitando um 5º pavimento? Porque o empreendedor deseja utilizar o térreo para uso comercial. E o uso comercial é uma área computável. Ou seja, a gente teria o subsolo, nesse caso, já que o 6º pavimento foi indeferido aqui pela Concidade, a gente está trabalhando com o subsolo, mais os 4 pavimentos acima do térreo, que já são autorizados, e esse 5º pavimento que é o objeto do requerimento de hoje. Então, basicamente, o que a gente está querendo é que o pavimento térreo, que o plano diretor autoriza que seja garagem não computável, como a gente não está utilizando, que seja autorizado fazer esse pavimento de garagem no 5º pavimento. E esse requerimento é previsto no plano diretor. O quadro de áreas, então, mais uma vez especificando as áreas computáveis e não computáveis e utilizando as mesmas cores para especificar, então, que o térreo está sendo computável à sala comercial. E o 5º pavimento, em amarelo, que é o objeto do requerimento, que a gente gostaria de considerar não computável para aprovação do projeto na Prefeitura. Alguns argumentos que a gente já tinha passado, a Câmara Técnica deu parecer favorável, requerimentos similares em outros momentos já foram aprovados pelo Concidade, então não seria uma primeira vez. Enfim, basicamente é isso. Obrigado, me coloco à disposição se alguém tiver, se algum conselheiro tiver alguma dúvida quanto ao requerimento. Obrigado. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, então, a explicação. Fica bem claro, acho que para todos. Consulto se algum conselheiro deseja manifestar algum questionamento, alguma questão envolvendo. Ciarine. Boa tarde, conselheiro Ciarine. Eu vou manifestar, claro, minha posição, até pela manifestação na reunião anterior, em relação a esse processo, né? Eu já comentei, inclusive, também, não é nada nem contra, nem a favor do empreendedor em si. O que eu vou observar aqui é uma questão mais particular da cidade e as falhas que estão acontecendo na nossa legislação e que permitem esse tipo de situação, que está dentro da lei, o que eles estão propondo não está fora, mas que eu entendo, eu chamo sempre de aberração urbana, né? Que a gente comete e depois tem que começar a rever os nossos posicionamentos. Então eu vou só manifestar, sim, não vou fazer nada contra o processo, vou deixar para o plenário decidir se vai querer aprovar ou não, mas eu vou precisar observar aqui, que um pouco do histórico de como isso aconteceu, porque eu participei dessa situação quando eu era vice-presidente de marketing lá do Sinduscom. Quando estavam fazendo a revisão do plano diretor e entraria essa questão dos índices, que era 5.0 na época, nas reuniões internas, Sinduscom, IAB, os arquitetos profissionais, entendiam que era muito baixo esse índice, que podia ser 7 ou até mais, no caso, e que o índice 7 seria adequado e tal. E fomos com uma proposta que foi levada para 9, porque talvez no dia se negociasse e tal, e abaixaria para 7. O que aconteceu? No dia da plenária, lá da audiência pública, os 9 passou, ninguém questionou, nós mesmos não íamos poder questionar a nossa própria proposta, eu sei disso, eu sabia que não era bom o 9, mas dentro do meu grupo lá eu também não era a maioria, e ficou esse 9, e mais 10.2, e mais 2 de garagem, mais 6 de garagem, ficou tudo... para a cidade isso é muito complicado, principalmente porque você não tem como
negociar isso, porque como está vindo para cá para liberar pela Concidade, não existe nem a condição formal para dizer qual seria um regime de compensação para esse tipo de abertura, qual que é o cálculo daquela quadra em relação à infraestrutura e tudo isso está tudo mal estruturado. Então, eu quero só observar para o Conselho aqui, que, claro, passou um projeto só anterior, que foi da Santa Maria, e agora, claro, vai vir uma demanda enorme pedindo essa mesma coisa, porque já aconteceu essa jurisprudência, entre aspas, né? Então, eu quero observar isso. Nós estamos, na verdade, cometendo talvez um grande equívoco em não ter a condição de avaliar melhor esse tipo de situação de proposta que ocorre aqui no nosso Conselho. Tá? Então, aqui eu vejo benefícios somente para o empreendedor, não é contra o empreendedor em si, mas projetos desse formato, onde o município não ganha nada para liberar, vamos dizer, essa condição para que ele se aproprie do térreo comercial, mais apartamentos e mais tudo. Então, acho que tem que começar a rever um pouco isso no futuro e o quanto antes é melhor. Obrigado. Obrigado, Ciarini. Eu só faço a consideração e o apontamento de que nós não temos nenhum outro projeto, por enquanto, né? Este é o único projeto que está nessa condição e ele ainda vindo, né? Vindo, não é nem de agora, é um projeto que tramita já aqui, já teve uma avaliação. E também de que na revisão, não diria na revisão, mas naquilo que já está sendo trabalhado, que são os pontos do plano diretor, né? Essas questões todas, dentro da secretaria, nós estamos trabalhando alternativas, situações que serão propostas nas audiências públicas, que em breve faremos, né, onde nós temos que fazer as pequenas correções. Esta é uma correção que precisa ser feita, mas é o que eu peço aos conselheiros que avaliem a questão do empreendedor, para que ele possa dar vazão ao empreendimento, né, um empreendimento importante, grande, e que, claro, agora nós temos a condição de já melhorar essa condição no nosso próprio plano, até para não precisar submeter ao plenário esse tipo de avaliação, que é apenas um sim ou não tem medida mitigatória, não tem nada, e compreendo a fala do Ciarini também. Consulto se mais alguém deseja manifestar acerca desse empreendimento. Boa tarde a todos, conselheiro Leno, região do Passo dos Fortes. Presidente, eu só gostaria de ver, acho que tem uma cláusula no nosso regimento que eu poderia pedir, acho que são 5 minutos de vistas, só para a gente trocar uma ideia com o pessoal aqui, para a gente dar andamento no assunto. Na verdade, o pedido de vistas ele é de uma reunião para outra. Não, O que seria colocado então em apreciação seriam 5 minutos de um intervalo para avaliação. Aí o plenário teria que ser soberano nesse sentido. Penso que as disposições finais... Ele tem no estatuto, presidente, ou pedido Vamos de dar uma vistas. olhada. Tá? Eu só estou sem o estatuto agora, mas ele tem uma alternativa de alguns minutos que a gente poderia... Tá, vamos só então localizar essa situação para ver o dispositivo legal aí. Eu vou comentar mais um pouquinho, enquanto penso aí, vamos marcar o seguinte. Eu não estive naquela reunião onde foi aprovado o projeto anterior, que se refere a esse, que foi da Santa Maria, porque não houve condições de negociar, parece, a compensação, né, que daria para poder liberar isso. Não existia instrumentos ou ferramenta legal ali para fazer isso. Eu acho que esse é o grande problema, não é contra o empreendedor o que ele está querendo fazer. É que a gente vai liberar uma coisa sem ter nenhum benefício, e não que exatamente precisasse, mas acho que quando o empreendedor
solicita algo para o Conselho vai deliberar sobre isso, vai dar uma colaboração para uma necessidade dele, é lógico que poderia haver uma contrapartida municipal. E é isso que não tem aqui. Eu acho que esse é o grande equívoco de aprovar um projeto desse formato. Mas nada contra, até eu conheço bem o pessoal do Merigo, tudo aí. Por isso que eu insisto na tese de que a gente não sacrifique o empreendedor e possa rever a nossa legislação, né, consertar o nosso plano diretor naquilo que ele é omisso, né? Julien, mas já no tempo que está procurando o assunto, não tem nada previsto ali? Presidente, então, a gente já aproveitou para conversar aqui, então, isso. A sugestão seria, então, pedir vistas, tá? Para a gente depois... Não foi pedido vistas. Não foi pedido vistas. A outra foi indeferido. Ele foi deliberado. O pedido de vistas do Leno, pedido de vistas é legítimo. Coloco, então, consulto se mais algum conselheiro desejar manifestar acerca do pedido de vistas. Não há contrariedade, não há nenhuma manifestação. Consulto a colocação, então, do projeto em vistas. Conselheiros que concordam com o pedido de vistas, manifestem-se. Os que não concordam, permaneçam como se encontram. Então, fica concedido. Agora, Tiago, fica deliberado vistas, né? Então, assim, fica até melhor na questão de esclarecimento, então, para que ele não sofra nenhum tipo de... Então, fica concedido vistas para o Leno até a próxima reunião, e aí, dentro do possível, se houver alguma intervenção junto aos empreendedores, que a gente possa permitir essa intervenção para poder trabalhar, então, na próxima reunião. Então, fica concedido o pedido de vistas ao Leno, então, até a próxima reunião. Então, seguimos para o item 3.1, apresentação, debate e deliberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas. Processo 11.309/2017 do Clube Esportivo Recreativo Tiradentes, análise do impacto de vizinhança da sede social com o centro de convenções, com metragem de 1.767,65, a ser construído em áreas de terra, matrícula 95189, localizado no Rodeio Chato, proximidades do Distrito Industrial. O profissional está por aqui para apresentação. Então, por gentileza, microfone. Boa tarde, eu sou Ruchelli Dallavec, engenheira ambiental, responsável pelo estudo de impacto de vizinhança, junto com a Mônica Almeida, que é a arquiteta responsável pelo empreendimento. Então, esse estudo ele visa atender o artigo 439 do Plano Diretor, em que obriga determinados empreendimentos a apresentar o EIV, entre eles, então, o centro de eventos, que é o objeto do estudo. O empreendimento ele consiste em na construção de uma sede social de 1.767 metros quadrados, em uma área já existente do Clube Tiradentes, na matrícula 95189. A área total do imóvel é de aproximadamente 61.400 metros quadrados. E, então, consiste na construção do centro de eventos, onde haverão também na área verde quadras esportivas, onde já tem um campo de futebol lá, área verde para caminhada e estacionamento. Aqui a gente consegue visualizar onde está localizado o empreendimento. Essa linha em vermelho, então, é o acesso principal. Ele fica logo após o distrito industrial. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar melhor as vias de acesso, em que se dá lá em cima, antes do acesso Fidelis Grando, pela SC 480, chegando no acesso, passando então por uma via arterial que está destacada em preto, antes da EMC, da Estrada Municipal 117, que ela vem logo após o Distrito Industrial, dando acesso ali então ao empreendimento. Tem também um segundo acesso, que é um acesso secundário, que se dá logo após o Complexo de Eventos Tabajara, mas ele é secundário. O que será realmente utilizado
é esse acesso principal. Aqui nós temos uma imagem aérea do acesso Fidelis Grando, em que o principal fluxo de veículos se dará sentido norte e sul, entrando então ali sentido distrito industrial, e foi ali em que foi realizada a contagem de veículos e verificou-se que o empreendimento não causa impactos significativos. Aqui nós temos o zoneamento, de acordo com o plano diretor. Na macro, a área está localizada, então, na macro área Orla dos Rios, na área especial de interesse ambiental e na macro área de desenvolvimento rural, a área total do empreendimento. Mas a área em que será construído o empreendimento está localizado na macro área de desenvolvimento rural. Essa parte ali da macro área da Orla dos Rios, ela é uma área toda verde. Então, aqui nós temos então a planta de situação do empreendimento. A entrada então é logo ali, em que passa, aqui no nosso canto, no meu canto esquerdo, em que passa a MC 117. O fluxo de veículos então se dará ali na entrada e a gente pode ver que não tem como apontar. O primeiro item ali, o primeiro desenho é o centro de eventos, de aproximadamente lá na frente. Isso, aquele primeiro lá, é ali, obrigada, Juliet, que tem aproximadamente os 1.700 metros quadrados. Essa parte em amarelo, dá para perceber que é a parte onde será realizado o fluxo de veículos. Isso. Essas partes em que estão em cinza, que são 4 fragmentos, são os estacionamentos. Ao total, são 300 vagas de estacionamento, 16 para gestantes e idosos e 8 para portadores de necessidades especiais. Tem também o campo de futebol, que é esse segundo aqui, esse aí, o campo de futebol, e em cima as quadras que serão construídas de areia. O campo de futebol ele já existe hoje, já é utilizado também, e será então uma melhoria do empreendimento. O abastecimento de água se dará por poço artesiano, e o tratamento de efluente doméstico por bioreator, biofiltro e sumidor. A área de influência do empreendimento, a indireta, então, ela tem pouco adensamento populacional, sendo predominantemente residências e área de lazer. Alguns impactos, né, ambientais que foram identificados, a geração de resíduos sólidos, que vai ser mitigado pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos, proposto no EIV, a geração de efluente sanitário, que será mitigado pela implantação do sistema de tratamento, a economia de água, que será mitigado pelo sistema de drenagem, coleta e armazenamento da água pluvial, um impacto positivo, a valorização imobiliária do local, que será potencializada através da divulgação do empreendimento quando houver eventos. Vale lembrar que o empreendimento, a sede Tiradentes, ela é uma sede principalmente utilizada pelos policiais militares, mas qualquer um de nós pode fazer parte dessa sede, então toda a comunidade em geral poderá utilizar a sede. Conforme a resposta das câmaras técnicas, não houveram impactos tão significativos passíveis de ações mitigadoras para o empreendimento. Espero ter atendido as necessidades da apresentação e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada. Obrigado, agradecemos. Vou passar então já para os pareceres das câmaras. Então, para esse EIV, a gente fez um parecer unificado das 3 câmaras. E a nossa fundamentação foi que, considerando os artigos 439 ao 441 da Lei Complementar 541/2014, que estabelecem a documentação e informações mínimas previstas para o EIV, considerando que a área está localizada nos zoneamentos MOR, que é a macroárea da Orla dos Rios, AEIA, Área Especial de Interesse Ambiental, e MDR, macroárea de desenvolvimento rural, onde é permitida a atividade proposta, por se tratar de um clube de recreação e atividades esporádicas, não representa incremento populacional que demandará a utilização de equipamentos públicos na localidade,
que o acesso principal ao empreendimento ocorre a partir da SC 480 e do acesso Fidelis e Líbero Grando, cujo dimensionamento comporta o acréscimo de fluxo de veículos, o número de vagas de estacionamento previstas internas ao lote atende à demanda estimada e, em virtude de sua localização estar desconectada da malha urbana e distantes de focos de adensamento populacional, não foram identificados impactos significativos e passíveis de ações mitigadoras em geral. E a conclusão é que as câmaras técnicas de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Planejamento e Gestão do Solo Urbano opinam pelo deferimento do EIV. Então, com parecer conjunto, né, parecer favorável das câmaras, consulto se algum conselheiro deseja debater ou discutir a apresentação, o EIV. Professor Licério, com suas considerações, por gentileza. Boa tarde. Eu queria pedir uma informação para a profissional que apresentou ali. Como a gente recebeu esse EIV com antecedência, eu dei uma olhada rápida, li algumas partes e percebi, eu preciso esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, que o empreendimento fala em uma área construída no centro de convenções de 1.700 metros. Para quantas pessoas é esse espaço? Comporta quantas pessoas? O cálculo foi realizado para 118 pessoas. Inicialmente, o clube ele tinha a intenção de construir os 1.700 metros quadrados. E por isso também a questão da quantidade de vagas de estacionamento, né, que são as 300 vagas de estacionamento, para futuramente essas vagas já estarem ali. Então, o empreendimento ele foi calculado para 118 pessoas, que foi a partir do cálculo do abastecimento de água, do abastecimento de esgoto. Vagas de 300 até para 300 automóveis. Considerando a população normal para eventos, é provável que a gente tenha em torno de 1.000 pessoas sendo transportadas por esses 300 automóveis, né? Imaginando esse fluxo de veículos numa convenção, num congresso, alguma coisa parecida, né? Para esse espaço de 1.700 é um auditório significativo. Então, você precisa dimensionar o fluxo de pessoas e o fluxo de automóveis. Aí, vendo o laudo do bombeiro, no final, como anexo, o último documento no IV, o bombeiro está liberando para 3.500 pessoas. É isso? Bem, eu faço parte do projeto arquitetônico e esse empreendimento, por enquanto, ele está sendo feita a primeira etapa dele. Sim. Nós temos outras etapas que depois vão passar por futuras aprovações com os outros estudos complementares. Por enquanto, a gente só vai fazer esse espaço, porque eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Isso, é Tiradentes, isso. Tiradentes é uma sede de policiais civis, militares sim. E alguns outras pessoas que queiram se associar. Eles tinham uma área aqui no Passo dos Fortes. Sim, eu lembro. Bem precária. Sim, sim. Que muitas pessoas estavam pedindo para não acontecer, mas a bocha ali, as jantas, os almoços, estava ficando difícil para a comunidade ao redor. Eles, com o Machello, fizeram uma troca. O Machello, eles tinham já essa terra, ali onde que é agora na linha Serrinha. O Machello ficou com os imóveis aqui do centro e vai entregar essa primeira etapa, que é o que vale a nível de custo o empreendimento que vai ser construído agora. Com o valor que eles vão arrecadar fazendo jantas, locando o campo de futebol, eles vão conseguir arrecadar para as outras etapas. Porém, o estacionamento, para depois a gente não começar assim, ó, agora coloca 10 carros lá, agora coloca 50 carros aqui, agora coloca 200 carros lá, a gente já deixou o estacionamento previsto, para depois não começar a espalhar muito a nível de segurança também. Como eles são policiais, eles já previram. A gente vai começar a espalhar os carros, começa a espalhar a segurança também do local. Então, a própria polícia nos pediu para os carros ficarem locados em um lugar só, por mais que depois vão ter vários outros empreendimentos dentro da área, porque a área é grande. Tá, aí é o seguinte, quando a gente lê o IVA, né, aliás, o EIV, né, a gente percebe que, claro, é uma área grande, é um clube, etc., a ocupação é esporádica, é eventos, não tem moradia ao redor, etc., tá tudo bem. Aí, quando o bombeiro libera para 3.500 pessoas,
você imagina o volume de veículos que o empreendimento pode receber no futuro. Só que isso não está dimensionado na construção e nem no acesso. Porque veja o seguinte, o acesso desde o distrito industrial, que vai até lá asfaltado, e o empreendimento, que dá em torno de 2.000 metros, né, pelo que eu percebi, é uma estrada rural. Uma estrada rural de 4, 5, 6 metros, 7 metros de largura. E ela não comporta esse tipo de movimento. Entendeu? Então veja o seguinte, o pessoal da mobilidade teria que dizer o seguinte, o clube, sim, ele vai construir quanto agora? Para essa construção agora é possível. É só para destacar, né, professor, que o IV aqui, que está sendo apreciado, é para 118 pessoas, é o que está proposto aqui. É um EIV de 118 pessoas. Certo. Tanto que quando solicitar o alvará de funcionamento, enfim, vai ser em cima do que é solicitado aqui. Então, projeções futuras dependem de aprovações futuras. Então tudo bem, é isso que eu queria, porque eu leio o documento, tem uma informação, depois cheguei e tem outra explanação, eu fiquei em dúvida. Isso, é bom clarear mesmo. Mas o EIV, todo o questionamento é sobre 118 pessoas. Tá bom, então tá certo, é isso aí. Satisfeito? Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Mais algum questionamento? Não havendo, então, colocamos então em apreciação o EIV, já com os destaques, com os apontamentos que foram devidamente esclarecidos. Os conselheiros que concordam com o EIV, manifestem-se. Os que não concordam, permaneçam. Fica, então, aprovado o EIV. Próximo processo, então, 3683 de 2018, da Realizar Imóveis, solicita correção do polígono de AEIA, gravado no lote 2, da quadra 5454, no loteamento Pôr do Sol. Consulte se algum membro se tem alguém do empreendimento. Chegou na hora, abençoado. Então, com a palavra para a apresentação. Sim, vou deixar a Julia fazer o esclarecimento aqui para ajudar na aprovação ou não. Então, o requerente solicitou o desgrave ou a correção do polígono de AEIA, que está gravado nos nossos mapas do plano diretor. A AEIA, vamos lembrar um pouquinho, que é a área especial de interesse ambiental. Então, é onde estão gravadas as massas vegetativas mais densas. Tá? O artigo 63 vai dispor sobre ela e vai dizer que ela pode ser desgravada mediante um laudo técnico apresentado pelo interessado e assinado por profissional competente habilitado. Vai ser submetido à aprovação do órgão ambiental municipal e da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, que vai emitir o parecer a ser submetido à aprovação do plenário do Concidade. Por isso que esse assunto veio para cá. O desgrave de AEIA, ele só é autorizado quando demonstrada a inexistência das características ambientais que a gravaram como tal, observando as imagens, então, de setembro de 2002 e o levantamento aerofotogramétrico de janeiro de 2011, arquivados junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Autorizado o desgrave, o imóvel será incorporado à unidade territorial adjacente e contígua ao zoneamento onde ele está. Então, pode passar. Ele solicitou, volta um pouquinho. Ele solicitou o desgrave de 252 metros quadrados, tá? Na quadra 5454, lote 2, fica lá na EFAP. Então, para vocês localizarem aquela bolinha em amarelo lá, é o local do desgrave, tá? Então, bairro EFAP, ao norte ali, perto do loteamento Cador e do New Villas. Ali, então, é só para mostrar o zoneamento também. Aqui a imagem, a sobreposição que a gente fez com a imagem de 2002. Depois o técnico vai estar explicando melhor. 2011, então, também foi feito. E aí a proposta do desgrave da Câmara, então, foi parcial. Vou passar para o Ronaldo, então, que ele tem o laudo para apresentar. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Ronaldo, represento a Vital Engenharia e também a Realizar Imóveis. O procedimento é um procedimento bem simples, na verdade. A gente pediu foi a correção da AEIA, né? E subentendeu-se no caso que é um processo de desgrave, né? Nós fizemos duas situações. A primeira análise, que já foi apresentada anteriormente, da imagem 2002 e 2010.
ambas as situações permaneceram iguais à condição de vegetação. Então, como há essa questão de sombreamento de imagem, a gente fez o levantamento a campo para identificar topográfico, né, georreferenciado, para identificar o que de fato existe de vegetação. Tanto que encontra-se hoje lá no local, no próprio lote, as estacas da divisa do loteamento, né, do lote. Nós estamos falando de um único lote que está fazendo lateral à área verde, né, e na projeção desse lote, ele pegou essa parte de areia. Se vocês analisarem a situação, a verdinha clara, a linha verdinha clara, é o que consta no plano diretor atual, como areia, e a magenta é a que foi proposta pela Câmara Técnica. E o que a gente identificou como, de fato, vegetação existente na área, é aquela manchinha preta, que vocês estão vendo uma bolinha verde bem no centro, que é uma única árvore centrada no meio desse ponto. Então, o que acontece? Possivelmente, essa diferença de areia do plano diretor atual e da proposta que a Câmara Técnica fez como desgrave parcial, ela está sofrendo essa interferência de sombreamento de árvore, deslocamento de imagem, enfim, é a aerofotogrametria, né? Então, há essa possibilidade de deslocamento. E o que de fato existe sobre a área são apenas 38 metros quadrados de areia. Por isso o pedido do desgrave do restante da área de 252. Óbvio, a questão da contraproposta feita, ela seguiu novamente a condição de uma projeção sobre uma imagem. E ela vai ao contrário do que existe em campo hoje, que é exatamente uma única árvore centrada no meio desse pequeno fragmento de 38 metros quadrados de remanescente de vegetação nativa. Então, o que a gente está solicitando, na verdade, é uma correção com base num levantamento de imagens que foi feito e depois confirmado a campo, que tem apenas esses 38,71 metros quadrados de areia sobre o lote. A gente não está negligenciando a situação, só pedindo para corrigir tal qual existe a campo, inclusive a situação de piqueteamento que está no lote, né? Para identificar que é apenas, de fato, só uma árvore lá em cima, que isso vai ficar dentro do lote como areia, mas não tem nem a situação antiga, a situação atual, né, do polígono verde claro, e também não tem a situação magenta sobre o lote. Toda a parte de determinação de como foi feito, ele está apresentado dentro do laudo técnico, mas eu acho que olhar somente a imagem numa situação dessas fica meio passível de erro, como de fato é uma projeção, você tem encopada, você tem projeção de sombra, e como não houve alteração entre as duas imagens 2002 e 2010, o que nós constatamos a campo é a condição anterior, lá quando foi gravado a EIA, e é o que permanece hoje também, que é apenas os 38,71 metros quadrados, e não a situação atual do plano diretor e nem a proposta pela Câmara Técnica. Até assim, se houver necessidade e a vontade de se conceder, a demarcação ela está a campo para fazer essa observação e confirmar que a mancha de areia, de fato, é só aquele pequeno polígono preto e não todas essas manchas, nem a situação atual e nem a situação proposta. Em resumo, é isso mesmo. Passar então para a leitura dos pareceres. A Câmara Técnica, eu vou ler só a parte, porque tem a parte do que é a EIA e tal, que a Júlia já falou, mas eu vou só ressaltar essa parte que quando é autorizado o desgrave de AEIA, conforme o plano diretor, que somente será autorizado o desgrave de AEIA quando demonstrada a inexistência de características ambientais que agravaram como tal observadas imagens de satélite datadas de 2002 e levantamento de 2011, arquivadas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. De acordo com as imagens aerofotogramétricas fornecidas pelo setor de geoprocessamento do município, em anexo, observou-se que dentro da área do lote, onde se solicitou o desgrave de AEIA, que são 252,20 metros quadrados, existe uma faixa de 113 metros quadrados, onde não havia cobertura vegetal,
apenas sombreamento da vegetação existente, em setembro de 2002 e janeiro de 2011. Verificou-se também nas referidas imagens que uma área de aproximadamente 50 metros quadrados do lote, fora da área onde foi solicitado o desgrave, possui vegetação e não apresenta o gravame de areia. Dessa forma, entende-se como necessária a correção do gravame da área de 52 metros quadrados supramencionada, o que poderia ser realizado nesse mesmo ato. Considerando que somente 113 metros quadrados da área de 252,20 solicitado cumpre as exigências contidas no plano diretor, por esse motivo entende-se possível o deferimento parcial do pedido feito pelo requerente. Aí, pelo exposto, com base no artigo 63 do plano diretor e na documentação anexada ao processo, a Câmara Técnica conclui pelo deferimento parcial do pedido de gravame de areia da área proposta de 252,20 metros, sendo autorizado o desgrave de somente 113 metros quadrados e a correção do gravame de 50 metros quadrados. Só vou mostrar para vocês ali. A gente tem um problema, tinha um problema com a imagem que de 2002 ela estava um pouco deslocada. Então o Tiago, lá do geoprocessamento, ele corrigiu. Ele corrigiu e a gente verificou. Aqui, realmente, essa parte aqui toda está gravada como areia. Nessa parte aqui, aqui não dá para ver direito, mas na imagem a gente aproxima melhor. Isso aqui dá para ver que é tudo é sombreamento. E ele pediu só desse trecho aqui. Então, por isso, aqui tem uma árvore, né? A copa da árvore. E que se não mudou, a princípio está lá ainda, né? E daí a gente corrigiu essa parte aqui do que foi solicitado, que são 113 metros. Só que daí essa parte, como a gente verificou a vegetação, a gente está solicitando o gravame também. E só para lembrar, às vezes tem o levantamento atual ou visita ao local, só que o plano diretor atualmente, ele diz que tem que ser verificada a imagem de 2010 e de 2002. E foi o que a gente verificou. Consulto então o empreendedor, consulto os demais conselheiros se tem algum questionamento, principalmente a Câmara Técnica, os profissionais que elaboraram o parecer. Só um comentário. Ciarine, tão pouquinho aí o que estão fazendo, que o que vai ganhar é um pouco de índice para construir, porque construir é poder construir igual. Então, eu até diria, eu sigo o relatório do parecer, né, das câmaras técnicas, né, porque eu acho que não haverá, né, um grande prejuízo para o empreendedor e o que ele está pedindo também não vai gerar um grande benefício. Eu fico com a Câmara Técnica. O ideal, o procedimento é que a gente vote o parecer, né, favorável ou não ao parecer. Então, sim, só mais um detalhe também, essa área não tem muita vegetação, é só aquele trechinho ali mesmo. E só lembrando que a EIA não quer dizer que não pode tirar a vegetação, pode tirar. Como o Ciarine falou, o que ele vai ganhar é índice, né? Mas a questão de ter ou não vegetação, ele pode tirar porque permite até 30% da área da EIA. Então, consulto... Sim, são alterados os mapas, né? 50 todos os mapas do plano diretor. Consulto, então, os senhores conselheiros pela aprovação ou não do parecer da Câmara Técnica, das câmaras, né? Quem concorda com o parecer da Câmara, então, manifesta-se, e quem é contra, né? Então, fica aprovado, então, o parecer da Câmara Técnica. Processo 7131, João Ricardo Pan, descaracterização de curso hídrico nos mapas do plano diretor, gravado nos lotes 1 e 2, da quadra 3232. Consulto, tem o pessoal da empresa aqui, então, para as manifestações, só se necessário, né? Então, o parecer já... Fica só por conta da Câmara Técnica.
Tá, aqui é só para localizar. A área do empreendimento é essa aqui, que está delimitada, e ele solicita o desgrave dessa APP, desse curso d'água que, segundo o requerente, não existe no local. Ele tem os lotes, no bairro Engenho Brau, nos lotes 1 e 2 da quadra 4232. Eu vou ler o parecer esse já tem alguns que a gente tem feito. A gente sempre solicita o parecer da Fátima, que é quem vai ao local e verifica se tem ou não, e a Fátima emite um parecer. Então, a fundamentação. De acordo com a Lei Complementar 541, consta um curso d'água sobre o imóvel no sentido nordeste e sudoeste. Segundo ofício emitido pela Fátima, baseado em documentação apresentada pelo requerente e vistoria ao local, confirmou-se que não existe ou existia na área estudada nenhum curso d'água, apenas drenagem pluvial, descaracterizando a APP existente na Lei Complementar 541/2014, do Plano Diretor. Pelo exposto, a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental conclui pelo deferimento do pedido de correção de gravame de curso hídrico, devendo-se atualizar os mapas anexos ao Plano Diretor. Aí tem o parecer da Fátima, só a conclusão. Conclui-se que não existiam elementos nesse momento que possam afirmar que existe ou existia algum curso d'água no local. Nos parece que existia uma drenagem pluvial. Nos parece que existia uma drenagem pluvial que, devido à alteração do relevo por aterro, deixou de existir, vindo possivelmente a acumular mais água na área úmida que se encontra ao norte do empreendimento. Nesse sentido, concordamos com o laudo geológico que afirma não existir curso d'água no local apresentado, portanto, não existindo no local do empreendimento área de preservação permanente. Essa é a situação atual. Sim, é essa área que está ali. Isso, toda essa área ali. E aí tem a situação atual aqui no lado esquerdo e no lado direito sem o curso d'água, que daí foi retirado desde lá de cima para alterar o mapa. Consulto, então, se algum conselheiro tem alguma dúvida ainda, diante das leituras, diante dos pareceres, diante da visita técnica da Fátima, que aponta, então, a não existência. Consulto se algum conselheiro deseja fazer algum apontamento com relação a esse processo. Não havendo, então, colocamos em apreciação, então, o parecer da Câmara Técnica, né? Os que concordam com o parecer, manifestem-se. Os que não concordam, então, permaneçam como se encontram. Fica aprovado, então, conforme parecer da Câmara Técnica. Então, não havendo mais assuntos a tratar, passo já para o item 3.5, manifestação sobre os institutos de planejamento urbano. Foi um pedido do conselheiro Ciarini. Então, já passamos para esse item da pauta. Boa tarde, conselheiros. Quero agradecer aí ao presidente e a vocês também por essa oportunidade de poder trazer mais uma opção para a nossa cidade aí, que eu acho que está precisando, e até pelo desenrolar hoje da reunião de hoje, eu acho que cada vez mais eu vejo a importância desse instrumento novo dentro da nossa sociedade. Eu vou pedir aqui, presidente Valmor, eu vou fazer oficialmente uma entrega, gostaria do recebimento. Deixa eu assinar isso aí, faz favor. Eu não assinei esse, tu assina para mim. Ok, eu vou fazer uma apresentação bem breve. Eu não sou especialista nesse assunto, nesse tema do Instituto de Planejamentos Urbanos, assim, mas como a minha área é urbanismo, arquitetura e urbanismo, então eu tenho muito contato e muito envolvimento com o setor que trabalha com esses aspectos. E em conversas, então, que eu tive agora durante esse período
até a apresentação de hoje, consegui tirar algumas informações que talvez sejam úteis para esclarecer um pouco o que é isso e para que serve e qual a importância que ele tem dentro de um processo. Então, só volta aí para mim. A proposta, então, é criar um Instituto de Planejamento Urbano para a cidade de Chapecó, que eu não sei se vocês recordam, já comentamos numa reunião anterior, que já tivemos isso aqui em Chapecó, e por alguma falha ou falta de estímulo, encaminhamento, ou investimentos nesse setor, ele acabou sendo extinto. E agora seria uma possibilidade de retomar, até porque eu acho que a cidade está precisando mesmo. E nós podemos ser protagonistas disso, através aqui do Concidade, referendando então essa proposta. O que é um IPU, né, que é um Instituto de Planejamento Urbano? E é uma autarquia pública, tem funções específicas, né, para trabalhar. Principalmente essa, né, desenvolver os estudos, pesquisas, soluções, metodologias para todos os processos, né, que envolvem o desenvolvimento urbano mais democrático e mais justo. Também contribui no planejamento, né, estudos urbanos com visão sempre de longo prazo. Então é o que a gente vê assim, que a gente está aqui trabalhando no Concidade com uma dificuldade às vezes de entender o que nós estamos fazendo, porque nós não temos uma estrutura já definida do que a gente quer. E a gente às vezes se aperta aqui para tomar alguma decisão. Então o Instituto consegue sair um pouco dessa esfera e pensar a cidade muito mais longe, e aí as coisas viriam para cá, para nós, no Concidade, muito mais maduras, né? Pode ir passando. Ele assume também a direção e controle desse desenvolvimento urbano municipal, um pouco mais independente da prefeitura ou das decisões políticas, até que a gente chama assim, as gestões administrativas são temporárias, né? Um instituto ele é permanente e ele pode estruturar então os projetos com visão de longo prazo e com consequência, né? Então ele antecipa esses impactos negativos que às vezes, né, tem consequências dramáticas, né? Tanto na realidade toda de uma cidade, na economia, parte cultural, social, ambiental de todos, né? O Instituto de Planejamento também coordena todos os trabalhos de planejamento urbano que envolvem a legislação. Então hoje nós estamos também lutando com essa questão, até que hoje apareceu aqui do plano diretor, que de repente surgem algumas aberrações, e isso não acontece quando tem um grupo de técnicos e profissionais trabalhando e pensando, inclusive, os efeitos de tudo isso, né? Então, toda a gestão do território, plano diretor, código de obras, mobilidade, processo, enfim, todos eles acabam sendo antecipados e pensados de uma forma mais inteligente. Cidades que possuem instituto aqui no Brasil, né, geralmente todas as grandes capitais aí, né, Curitiba, Rio, São Paulo, enfim, as principais capitais e cidades acima de 500 mil habitantes geralmente têm. E Chapecó não tem, é claro, mas já teve, não é porque tem que ter mais de 500 mil ou não. Conforme a característica e o interesse daquela cidade em ser planejado. Em Santa Catarina nós temos só 3, que eu descobri, eu até me informei, mas não conseguiram me passar mais. Florianópolis, Joinville e Blumenau já tem, mas estão em processo. O pessoal já me contou aí que tem vários municípios, em função desse boom que houve de desenvolvimento habitacional e desenvolvimento urbano nos últimos anos. Então, Lages, Criciúma, Brusque, Itajaí, inclusive agora nós, né, estamos pedindo também para instrumentar isso dentro da legislação. A grande referência, eu acho que tem, que todo mundo talvez tenha noção, mas se não tem eu vou observar um pouquinho, é o IPUC de Curitiba. Na gestão, principalmente de Jaime Lerner, que foi o arquiteto lá, que foi prefeito, foi governador, ele conseguiu colocar, vamos dizer, a cidade de Curitiba com visibilidade internacional por esse planejamento. E claro que nada é perfeito também, a gente sabe, até hoje tem problemas lá no IPUC, eles estão tentando resgatar algumas questões. Mas é lógico e evidente que Curitiba se transformou num ícone hoje de planejamento urbano, e é uma cidade que todo mundo visita e gosta de participar dela devido aos seus ambientes turísticos e planejamento urbano pensado. Até o VLT, né, hoje o transporte coletivo saiu de lá, foi uma ideia deles nessa época lá, que não precisava fazer o metrô, enfim, né? Então, Curitiba tem isso também, né? A ideia sempre do IPUC de Curitiba é coordenar todo o processo de planejamento e monitorar o desenvolvimento urbano da cidade. E é isso que nós podemos fazer aqui também. Tá? Lá no caso deles envolve inclusive a região metropolitana, né? Nós não. Ainda não. Né? Pode passar, mano.
Então, uma das razões para o sucesso do IPUC lá de Curitiba, na Condução, Planejamento e Gestão Urbana de Curitiba, é a iniciativa de antecipar seus problemas. É isso que eu acho que eu quero chamar a atenção para vocês e que nós podemos fazer aqui. Através dessas atividades de pesquisa anterior, com critérios, né, sistematizar informações do processo de urbanização, monitorar as políticas públicas e o impacto sobre o ambiente urbano e a qualidade de vida da população. É isso que, no fundo, nós aqui como conselheiros queremos fazer, só que a gente não tem tempo e a gente não está aqui para fazer isso. Então, a gente está aqui para tentar deliberar sobre questões que afetam isso. Isso sim. Obrigado. Prós e contras. Uma cidade planejada com visão de longo prazo, essa é uma das grandes prós, né? Toda a antecipação dos problemas urbanos. A instituição, ela possui maior independência dessa influência política, aquela influência política despótica, que é ruim. Não uma administração boa estimula e valoriza esse tipo de coisa, né? Um pró também é o plano de desenvolvimento através de processos contínuos e permanentes. Então, independente das administrações, a cidade cresce conforme foi pensada, com a participação da sociedade civil, né? E a construção de uma legislação urbana mais eficiente e muito mais eficaz, né? E contra, nós não encontramos nenhum, não existe contra para ter um Instituto de Planejamento Urbano. É só se uma administração pública quer levar alguma vantagem, quer dirigir a cidade conforme seus interesses pessoais, talvez esse seja o contra, mas não, nunca para a cidade e para o urbanismo, né? Alguns exemplos, então. O que acontece que nós já estamos vivendo aqui. O traçado viário do prolongamento da avenida, assim, é o traçado viário em geral, mas vou chamar a atenção aqui do que nós participamos agora recentemente do processo do prolongamento da avenida, que tivemos que fazer uma reunião especial. Então, hoje, se pensarmos na avenida, nós temos hoje problemas tanto para lá, não problema, de indefinições, que nós estamos agora lutando como fazer para o lado norte, mas temos aqui para o sul, o dia que vai chegar aqui, que tem a continuidade dessa avenida, já vai ter problema, tem construção em cima, enfim. Então, esse tipo de coisa evita, você já vai ter a cidade, antes das pessoas construírem ou pensarem, já vai estar definido isso. O zoneamento temporário da cidade. A cada pouco, conforme as pressões urbanas acontecem, você vai mudando o zoneamento. Agora é multi, agora aumenta um pouco mais a área central. Isso sem nenhum estudo, nenhum critério. Acontece porque a pressão do desenvolvimento exige, né? Índices construtivos impactantes. É isso que aconteceu hoje aqui, né? Não tem critério nenhum para ter botado aquele 9.0. Eu até comentei aqui, foi uma decisão lá de um grupo do Sinduscom que achou que devia negociar e de repente está aí. Então não tem critério para dizer se aquela quadra aguenta no futuro. Imagina toda aquela quadra que hoje o empreendedor propôs, todos os empreendimentos construíssem aquele mesmo molde. O que seria aquilo, gente? Não imagina? Então nós temos que pensar um pouco mais no futuro da cidade nesse sentido. Ele vai levar vantagem, os outros não, né? Se liberar. Então falta um pouco desses critérios. A inoperância do instrumento do plano diretor, também temos isso, nós não temos resolvido a questão dos fundos, como trabalhar todas essas operações consorciadas, todos, enfim, os instrumentos do plano diretor. E isso o Instituto de Planejamento faz antes de fazer o plano diretor. Já diz como é que vai acontecer. E, principalmente, eu vejo aqui que acontece isso, que é não antecipar, né, é a perda desses espaços urbanos importantes e estratégicos, porque a cidade cresce, ela vai indo e nós somos acompanhando só o crescimento dela sem poder pensar ela a longo prazo, né? Pode passar que eu tenho, para mim, esse aqui é um produto que pode ser afetado caso a gente não se antecipe, né? O Parque Chapecó, que é no Lajeado São José, que poderia ser implantado agora, que tem um pensamento que é uma contribuição agora da SAC e do Instituto dos Arquitetos, pode ser que a gente perca essa possibilidade, porque ninguém toma a iniciativa e não se pensa quais são todas as vantagens de fazer aquilo, tanto para o empreendedor quanto para a sociedade, né? Então, está aqui um exemplo, né, que nós podemos perder. Eu nem vou falar uns que nós já perdemos. Talvez, se vocês lembrarem, talvez cada um de vocês tenha alguma coisa que já se perdeu de poder fazer para a cidade, porque a cidade já passou por cima daquele lugar, né? Pode passar. Então, finalizando, né, reflexões aí. Os urbanistas sempre falam, né? Então, o planejamento urbano ele não garante a felicidade, definitivamente não. Mas o mau planejamento, sim, isso definitivamente impede a nossa felicidade. Quando nós tivermos problemas urbanos, a gente fica triste e se incomoda. Então, qual que é a cidade que a gente quer? A gente precisa ajudar, né? Estamos aqui, eu acho, como conselho para isso. Acho que podemos tomar bem essa iniciativa.
Pode passar. Então, o que precisam fazer? Para implantar um Instituto de Planejamento Urbano. Primeiro, interesse público e vontade política. Se o prefeito não quiser, nós vamos empurrar, isso aqui nunca vai acontecer. Nós vamos pedir, vai engavetar, vai justificar e não vai acontecer. Nós precisamos ter uma grande estratégia aqui. Então, precisa motivar esse interesse público, nós precisamos desenvolver isso juntos aqui, para que ocorra essa vontade política de instalá-lo, né? Ter a consciência nossa aqui, o prefeito e todo mundo, né? O Amor, inclusive, o Amor agora que está nessa função aí, que é muito nobre nesse sentido para a cidade, nesse aspecto, né? Consciência, né, do valor e da importância que tem um Instituto de Planejamento para o desenvolvimento urbano, né? Aí tem que criar um decreto-lei ou uma lei municipal, né, enfim, e tem que fazer investimentos públicos, é claro, tanto na estrutura de operação, na equipe, investimento na equipe e nesse aspecto da pesquisa, né? Nós só vamos ter um bom Instituto de Planejamento com uma boa equipe e uma boa busca de informações. Como é que nós podemos contribuir? O que eu sugiro agora para hoje aqui para nós todos? Eu estou fazendo um ofício, que eu já passei agora então para o presidente, realizar uma palestra aqui no Concidade para ampliar conhecimentos no tema. Daí vem alguém mais preparado, quem sabe vem o Jaime Lerner aqui, ou alguém assim, vem instruir um pouco a gente de como a gente pode estruturar isso de uma forma bacana e operacional, realmente, de fato, quais são os erros, os equívocos que aconteceram, né? E propor daí posteriormente, porque eu não, assim, é só uma ideia de trazer esse conteúdo aqui para o Concidade, né? Aí posteriormente nós oficializaríamos a administração municipal para a criação do Instituto. Eu acho que antes de nós propormos isso, a não ser que vocês estejam totalmente convencidos do que eu falei aqui, mas eu acho que eu sei que tem gente muito mais instrumentada e capacitada para vir aqui falar sobre esse assunto para nós todos aqui. E nós podíamos inclusive convidar mais partes da sociedade civil organizada que tenham interesse e contribuições nesse sentido para participarem daí aqui numa reunião no plenário. Então fica aberto para intercâmbio. Eu fiz oficialmente o pedido para fazer uma palestra e coloquei à disposição a SAC e o IAB também para inclusive providenciar, organizar alguma coisa nesse sentido. A gente se põe à disposição, mas precisa ser aprovado por vocês aqui se a gente segue isso ou não, tá? Então, muito obrigado, fica para intercâmbio aí. Fico à disposição daí para alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, Ciarini. Eu acho que um dos pontos principais, né, da criação do Instituto é essa questão da estruturação dele, né, de como ele vai se estruturar, de como é que ele vai acontecer, de onde ele vai nascer, né, de a partir do quê. Mas é extremamente importante a proposta. Eu acho que o Conselho, o Concidade tem esse verdadeiro papel de discutir as questões maiores, né, não se fixar só nessa deliberação de sim ou não, mas sim pensar situações, trazer a cidade à tona aí. Manifestações? Bom, Ivan Baldiceira, o Ciarini, eu acho que, conselheiro Ciarini, eu acho que foste muito feliz em trazer essa proposta aqui para o Conselho, né? Eu acho que é super necessário a criação do Instituto nessa ordem de planejamento urbano. Mas eu, se me permite o tempo, eu me recordo aqui de uma proposta que nós fizemos ali, que surgiu ali na Ipagre, né, onde eu trabalho ali há 32 anos, em 1994, que depois redundou num documento que nós fizemos, publicado em 1996, sobre o desenvolvimento sustentável do Oeste Catarinense, propostas para discussão. Esse é o título do documento. E naquele momento nós fizemos o que se faz no planejamento. No primeiro passo, diagnóstico, fotografia. Né? No segundo, as proposições. E no terceiro, o monitoramento. Né? Nós fizemos a primeira parte, que é a mais fácil. Né? Mais fácil, tanto isso é verdade, que tem alguns que ficam só fazendo isso a vida toda. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. E fizemos diagnóstico ali, apresentamos alguns eixos para a região oeste catarinense, que é maior que Chapecó. E ali no meio, me recordo bem, tinha uma proposta para a então Secretaria do Oeste, dos Negócios do Oeste, que hoje é a SDR, que virou agora a ADR, para que ela puxasse essa discussão. Discussão em termos de planejamento, né, regional. Porque Chapecó não pode pensar só em Chapecó, tem que pensar na região toda, senão não acontece. Não acontece e não dá para fazer planejamento dessa forma, tem que pensar a região como um todo. Né? Então, eu penso assim, super importante isso aí, mas tem que pensar alguma coisa maior
que vem antes. Mas não exclui essa aí, obviamente, né? Acho que dá para nós começar por aqui, depois tentar, então, né, presidente, chegar numa questão maior aí para tá caindo de maduro isso aí. Infelizmente os nossos gestores não perceberam a importância disso aí, né? Colocar um grupo que trabalhasse planejamento estratégico. As regiões metropolitanas, né? Esse tipo pode até ser no modelo regiões metropolitanas ou não, aí depende mas a Chapecó, a região ficou para trás nesse aspecto aí, entende? E às vezes você olha algumas cidades, principalmente do Paraná, Maringá, Londrina, Curitiba, eu estava lá quando o Joemir Lerner era prefeito. E Pato Branco agora, que está aqui perto, bem pertinho de nós aqui, pô, eles conseguem fazer parques, um parque, 2 parques, um teatro que pegou fogo agora, o prefeito disse que vai refazer, e mais feira, e mais não sei o quê, entendeu? E nós não conseguimos. E olha a diferença de potencial de cidade, né? Então, mas concordo plenamente contigo, acho que temos que fazer alguma... Feito o registro. Tá, o professor Licério tinha... Isso. Essa discussão que o Ciarini está trazendo é uma contribuição de uma decisão que a cidade vem buscando há muito tempo. Essa proposta do Baldiceira, na época eu li ela rapidamente, depois participei do projeto Chapecó 2030 e teve centenas de pessoas contribuindo e profissionais, em torno de 100 pessoas que escreveram material. E uma das coisas que Chapecó, que está no plano diretor, um dos planos da cidade é ser a questão regional. E é inacreditável, né? Os grandes gestores não são aqueles que fazem uma obra, são aqueles que deixam projetos e que mudam o perfil da cidade de um período anterior para o posterior. É só dizer o seguinte, o que era Curitiba antes e depois, é isso que marca uma gestão. Mas grande parte da sociedade não pensa assim, não tem por que pensar, né? Boa parte dos gestores, dependendo da qualidade de onde eles vêm, eles também não pensam assim. E a gente aqui tem, acho que, essa obrigação de provocar, né? Para a gente dar um passo de qualidade. Possibilidades com universidades, com gente, com recursos, com verba, tem condições plenas de fazer isso. É uma decisão política para marcar a história da cidade. Um abraço. Concordo. Tanto é que muitas pessoas não conhecem Curitiba, nunca foram até lá, mas tem o insight de que Curitiba é a ponta nesse assunto, porque é uma coisa que se fala, se propaga o assunto, de tão bem que fez. Isto, claro, sim, ele não é para sobrepor a nada, ele vem para andar em paralelo. Nós temos aqui, a Julia elaborou uma proposta de calendário, enfim, já para a gente tratar dessas questões da capacitação, enfim. Então vou passar para a Julia propor essa ideia, ver se os conselheiros concordam. Então, a gente, numa reunião com as coordenadoras das câmaras técnicas, a gente selecionou alguns assuntos que seriam interessantes estarem sendo tratados aqui na capacitação. E mais um. Aí a gente listou alguns, a partir do nosso plano diretor, o conselheiro Licério contribuiu com a gente também a listar esses temas. E eu acho que o que nós temos que definir hoje, se a gente vai fazer uma data específica e selecionar alguns assuntos, se nós vamos fazer em doses homeopáticas durante as reuniões, uns 30 minutinhos para falar sobre cada assunto. A ideia era trazer pessoas capacitadas que trabalhem com isso diariamente, então de repente chamar o pessoal da Casan, chamar o pessoal de repente para discutir a questão das regiões metropolitanas, ali da integração regional, o pessoal da SDR, se o pessoal da MOSC está pensando em alguma coisa nesse sentido. E então está mais para discussão aí, e acrescentar aí esse item do Ciarini também. Sim, a ideia é que a gente delibere hoje as capacitações, ou seja, que esses temas ou tratar tudo de uma vez, ou tratar por reuniões, aproveitar as nossas reuniões do Concidade e delimitar aí, daqui a pouco 1 hora ou meia hora, né? É muito assunto para um dia só, né? Também acho, mas enfim, lançamos a ideia para já deliberar.
se o presidente me permite, por reunião, se pudesse trazer um assunto, porque são assuntos, todos são super Todos importantes. pertinentes, né? Por reunião, trazer um assunto, fazer uma espécie de meia hora de apresentação de um tema, uma breve discussão, e daí segue o... Isso, Só acho que aproveitaria o tempo, as reuniões, aproveitaria a presença de todos, né? Pode ser assim, então, um tema por reunião? Todos concordam? Então, manifestação de todos, então passamos a tratar um tema por reunião. Aí, através da secretaria, a Julie comunica a todos, né? Para que possam se preparar para os questionamentos, enfim, para a gente ir diluindo esses assuntos. Presidente, Ciarine, essa parte do Instituto de Planejamento que foi idealizada assim, era chamar algum palestrante qualificado? Eu acho que isso podia ser uma extra. Eu ia sugerir que o assunto do Instituto que a gente trate em paralelo, até pela diversidade de opiniões, pelo que nós precisamos de embasamento também para pensar, né? Então, nós buscarmos sim um palestrante, alguém que já entenda do assunto, ou alguém que ajudou a implantar numa dessas cidades com um porte parecido com Chapecó, enfim, para a gente começar a balizar esse assunto e aí partir do considerar essa ideia da criação do Instituto, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que discutir é a participação dos conselheiros e o ânimo dos conselheiros na participação ou não do conselho. Porque nós somos 36 conselheiros, tem quantos aqui? Nós estamos tendo uma média de 15 a 20. Pois é. Tá, acho que nós temos que ver caso a caso do pessoal que pode e o pessoal que não pode. E a questão dos temas, né? Nós precisamos trazer esses temas maiores até para movimentar o pessoal dos bairros, trazer para a discussão, né? Porque é o que eu disse no início. Se nós continuássemos na questão do deliberar sim e não para as demandas pessoais, isso acaba afastando, né? Exatamente. Porque não há discussão de problemas maiores, não surgem as demandas, né? O conselheiro tem que se sentir contemplado numa dinâmica maior e não apenas no varejo, né? Essa é a ideia. Senhores, então ficamos definidos assim. A pauta, então, de cada reunião, Julie vai trabalhar para que a gente tenha pelo menos um tema em cada reunião, né, com explicação técnica e embasamento. E a questão do Instituto, nós trabalharmos, então, uma reunião extraordinária, uma espécie de um workshop, algo assim, com um profissional, alguém que já tratou desse assunto, para nos dar subsídios para a gente começar a andar com relação a esse assunto. Consulto se tem mais algum tema fora de pauta dos senhores, não havendo. Sim, o Leno tem um apontamento lá. A Julieta também tem mais um. Tá, Leno. Bom, presidente, não só para nas manifestações aqui, para concluir, que a sugestão seria que a gente formasse uma comissão para analisar a situação do processo 7880/2018 e gostaríamos de contar com o apoio da secretaria, inclusive se pudesse ceder a sala lá da secretaria para a gente se reunir, né? E tem alguns nomes até sugerido aqui, a gente deixaria aberto para quem queira mais participar, para até a gente sanar as dúvidas para uma próxima reunião, a gente vier aqui com clareza e não tem muita discussão, a gente vem e vota aí, né? Então teria uma sugestão o Ciarine, tem o conselheiro Ederson, o professor Licério, o seu Clóvis, a minha pessoa, o seu Clóvis acho que já saiu, né? Mais alguém que queira participar, a Julie, o vosso presidente também. Então, suscitou, então, o Leno solicita para que a gente crie uma comissão especial para debater o assunto antes da próxima reunião. Essa é a ideia? Tá. O da MEC, né? 7880. Então, consulto, senhores, se aprovam a comissão especial. Quem concorda, então, manifesta-se. Quem não concorda, permanece. Então, fica criada a comissão especial. Depois o Leno passa os nomes para a Julie e a gente, através do e-mail aí, já faz o contato, então, para tratar disso antes da próxima reunião. Julieta, tem mais os informes paroquiais? Não, só pedir a colaboração se os conselheiros tiverem ideia de nomes de pessoas que trabalhem dentro daqueles temas ali, depois eu vou estar mandando por e-mail também, que quiserem contribuir, a gente está aberto a sugestões aí, são bem-vindas. Então, dentro da proposta, 1h20, 13h20, mas 1h20 de reunião, tempo suficiente, né, para não estender. Sim.
E vamos só para finalizar, eu assim coloco oficialmente assim, então a SAC, que tem o projeto 2030 em relação a esse aspecto do instalação do Instituto de Planejamento, e o IAB, que tem palestrantes também. Então pode me acionar, me chamar para colaborar. Vamos trabalhar e compartilhar com todos as indicações, enfim, já no e-mail, enfim, no nosso sistema de comunicação aí, para a gente poder sempre estar em contato e viabilizar isso. Então, não havendo mais assuntos a tratar, está encerrada a presente reunião. Até a próxima reunião, dia 24 de maio, no mesmo horário e mesmo local. Muito obrigado pela presença de todos.